Deus. Vamos dar início à nossa 21º dia do nosso propósito. Graças a Deus já vencemos 2 semanas, estamos entrando na 3ª semana, ou melhor, vencemos 3 semanas e agora estamos entrando na 4ª semana do nosso propósito. 21º dia. E nós vamos, nesse período agora, nós vamos falar sobre a oração. O foco do nossa devocional vai ser o estado de Minas Gerais. Nós começamos pela cidade e agora vamos entrar no foco de oração pelo estado. A visão do homem de Deus, da mulher de Deus, que quer realmente servir a Deus, não é uma visão só local. Começa no local, mas ela vai se espalhando, vai se expandindo, até alcançar os confins da terra, que era a visão do nosso Deus, né? É a visão do nosso Deus que Jesus passou para os discípulos, até os confins da terra. Está lá em Atos 1,18. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, no caso, nós estamos, o nosso estado de Minas Gerais, para nós é a nossa Judéia, é um estado. A Judéia era o estado, Jerusalém a cidade, Judéia o estado, depois Samaria já era mais além, e depois os confins da terra. É onde entra a oração pela obra missionária, que vai aqueles irmãos que irão, que estão já lá em lugares missionários. Recentemente eu vi um vídeo sobre acho que é Unamar, se não me engano o nome, Myanmar, na Indonésia. E lá está havendo perseguição aos cristãos também. Coreia do Norte também. Existem perseguições políticas e perseguições religiosas, né? Algumas facções sanguinárias, algumas facções, algumas seitas sanguinárias veem o cristão como um inimigo mortal. E como nós não reagimos, como o cristão não reage, então é uma presa fácil. Invadem as casas, estupram as mulheres, matam as crianças, obrigam as crianças a matar a própria mãe. Então, em alguns lugares da África, em alguns lugares da Ásia, acontece isso. Guerras tribais. Aí vem uma tribo com um outro conceito religioso, criminoso, sanguinário, e vai destruindo. E aí missionários também são vítimas. São coisas que acontecem neste presente século, neste mundo que nós vivemos. Então nós vamos estar orando, intercedendo, e Deus vai com certeza nos honrar. Tenho certeza absoluta que o Senhor vai nos honrar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Está sendo gravado, e nós vamos depois colocar no grupo Betânia, né? Para os irmãos que não puderam vir, para as pessoas que estão na dúvida se vêm ou não, e nós vamos espalhar essa palavra. Então, no mapa ali da Palestina, nos tempos de Jesus, a palavra Palestina não era usada naquele tempo. Naquele tempo não se usava essa palavra veio depois, devido a uma migração de palestinos para aquele lugar, que não tinha a ver nem com judeus, nem com israelita, nada. Foi um caldeamento de pessoas para ali, para tomarem posse daquele lugar, porque os judeus estavam perseguidos e foram sendo tirados dali, Houve aquela primeira lá da Nabucodonosor, lá antes de Jesus, e depois de Jesus também houve nova expulsão, nova expulsão mesmo, de tirar o povo ficar peregrino, vagando. Então foi assim. Inclusive o apóstolo São Pedro, a primeira carta dele, ele escreve aos dispersos
aos irmãos que estão dispersos, porque houve mesmo uma dispersão. A perseguição foi tão grande que eles saíram, abandonaram tudo e saíram pelo mundo ali, procurando se esconder em algum lugar, de tão grande que foi a perseguição. E o Senhor Jesus falou que isso ia acontecer, não ficará pedra sobre pedra. Quando viram o templo e acharam que aquele templo era tão magnífico e tal, levou 40 anos para ser construído o templo de Jesus, levou 40 anos para ser construído. Aí o pessoal estava olhando assim, os discípulos maravilhados com a arquitetura do templo, ele disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 70 anos depois aconteceu. Veio um imperador romano, um general romano, a mando do imperador, e destruiu tudo, arrasou com Jerusalém. Bom, então o mapa da Palestina nos tempos de Jesus deixa bem claro que havia 5 estados, que era na época chamado de províncias: Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea e Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Era uma província que tinha 10 cidades. E as outras províncias eram essas: Pérea, Galiléia, Samaria e Judéia. A cidade de Jerusalém era a capital da província da Judéia, do estado da Judéia, que seria o equivalente aos estados hoje, né? Do estado da Judéia. Então, para a gente entender a definição e a estratégia, a gente deve determinar que a nossa Judéia é o nosso estado. Aqui nós temos, são 20 e tantos estados, né? Acho que são 20, eram 21 quando eu estudava na escola, mas agora acho que já tem um número maior, já foram criados novos estados. Então, na verdade são 26 estados e Distrito Federal que existe hoje. 26 estados e Distrito Federal. Então, nesse propósito de 40 dias de busca, de oração, hoje nós vamos olhar para o estado onde nós vivemos. Hoje nós vamos estar atentos, vamos estar orando, olhando para as dificuldades, procurando identificar as dificuldades do estado que nós vivemos. Eu, no meu entendimento, eu estou buscando ao Senhor que o Senhor me dá discernimento de qual é os principados e potestades que procuram destruir vidas aqui no bairro, na cidade e no estado. Já percebi que a idolatria é a casta, o foco da onde eles saem. Saem para a embriaguez, saem para o adultério, saem para a prostituição, saem para a destruição de lares. Então, já deu para perceber isso, né? Já as poucas castas já deu para a gente identificar: embriaguez, adultério, destruição de lares, prostituição. Já deu para perceber isso. Tudo isso está vindo de uma origem. Deixa eu contar para você. Está vindo de uma origem, que é idolatria. A idolatria. Então a gente vai procurar identificar tudo isso e continuar orando. A gente vai procurar fazer algumas perguntas com relação ao nosso estado. Eu vou procurar pesquisar para a gente saber quantas cidades compõem o nosso estado. Minas Gerais é um dos estados maiores em matéria de cidades. A maioria das cidades tem nome de santo ou de santa. Coisa séria. A maioria tem nome de santo ou de santa. Então a gente vê que os bairros também bairros também tem nomes de santo e de santa, né? Então cada vez que se coloca um nome no lugar, está se lançando uma sentença sobre aquele lugar. Quando se coloca um nome sobre uma pessoa, está se lançando uma sentença sobre aquela pessoa. Quando se coloca um nome num lugar, está se lançando uma sentença sobre aquele lugar. Pois é, uma sentença. Era Caburu, né? Era Caburu, nome indígena. E agora é o nome de um santo. Pois é. Então nós vamos. Quantos vilarejos? Tem cidade sem igreja ou sem presença evangélica?
bairros, eu já aqui conversando no ponto do ônibus lá na rodoviária, eu já descobri que tem um aqui bem perto de mim, tem igreja evangélica, é o bairro do Fé. O nome não está de acordo com o que está acontecendo lá, que é bebida e drogas. Uma pessoa que mora lá, ele falou que tem droga, o problema lá são as drogas. E aqui pertinho, né? Então, a gente vai percebendo que isso são potestades territoriais, são espíritos territoriais que se acham donos daquela localidade para destruir, roubar e matar. Roubar, matar e destruir, que é a função de Satanás, como Jesus falou, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então aí faz a diferença. A vida com abundância é o que nós temos em Cristo Jesus e podemos oferecer em Cristo Jesus. E é o que nós vamos levar as vidas à nossa volta, e é o que nós vamos orar para que seja levado às vidas de cada cidade desse estado. Vida e vida abundante em Cristo Jesus. Então, foi publicada uma pesquisa da CEPAL, que depois eu vou entrar na internet e vou procurar mais recente, e essa pesquisa tem assim uma estatística de cidades, de número de evangélicos por estado, né? São por estados, e nós vamos fazer a mesma pesquisa por cidades e fazer uma tabela como essa. Creio que o Senhor Deus vai me ajudar, porque eu não sei fazer não, mas vou me meter a fazer e vou conseguir com a ajuda de Deus. Então, para quê? Para a gente ter um mapa de orar por quem, aonde. Orar por quem, aonde. Então, tem a população, tem o número de evangélicos, a projeção de evangélicos. O número de evangélicos é o atual, e a projeção é aquela possibilidade de aumento ou diminuição em tal ou tal lugar. Então, essa é a projeção. Então, já existe essa pesquisa. Eu vou ver mais atualizada, que essa aqui ela vai até 2008, nós já estamos em 2025, então vou procurar uma mais atualizada e vou conseguir. Para quê? Para que a gente possa concentrar as nossas orações nos lugares onde está faltando gente, onde está faltando missionários, onde está faltando igrejas, a gente concentrar nossas orações. Não é um trabalho que a gente veja as coisas acontecerem, não. Nós não precisamos ver, quem crê não precisa ver. Nós simplesmente vamos crer que Deus vai mudar a situação, inclusive a situação de algumas coisas, de algumas iniquidades que estão sendo feitas nesse país para destruir o país, iniquidades que quem não está acompanhando não sabe, mas a gente quando a gente começa a acompanhar, a gente fica meio com o cabelo em pé. E aí a gente vai orar mais ao Senhor, porque está vendo. Irmã, fala aqui que está sendo gravado, pode falar aqui. Você está falando agora, veio de memória, porque o Tijuca, onde eu fui criada, né? Sim. Lá tem um bairro que chama Vila São Bento. Vila São Bento. O meu pai morreu assassinado lá. Meu tio tem um mês que morreu assassinado lá. Meu primo morreu assassinado lá. E foram outras pessoas que foram assassinadas nesse bairro também. Isso é um foco de oração. A gente tem que concentrar nessa parte, porque é um espírito da morte mesmo. Eu estou falando aí agora, eu estou lembrando. Sim, bom irmão ter falado isso. Assim, tanto homicídios e tentativa de homicídio também. Vários homicídios aconteceram nesse bairro. Então, é a função do nosso adversário. Obrigado, irmã. Nós vamos estar orando, graças a Deus, irmã. Então, nós vamos estar orando com objetivo. Fica mais fácil para a gente chegar, ao invés de a gente fazer um rodeio de oração, fazer uma oração de 2 horas, a gente vai com uma oração de 5 minutos, a gente já destrói o mal. Jesus, ele fez a maior oração que ele fez foi quando ele estava se despedindo dos discípulos, né? Que ele fez aquela oração lá de João 13, 12, 13, 14, que ele estava lá na Santa Ceia, e aí ele rogou ao Pai, mas dá para a gente ver que não foi uma oração longa. Ele pregou, falou, ensinou e depois ele orou. Nós já comentamos sobre isso aqui, né? Da oração que ele fez, e ele
disse inclusive que ele não pedia somente pelos discípulos, mas pedia por aqueles que haveriam de vir depois deles, que ouvissem a palavra. Então, as orações no Getsemane, ele fez uma oração curta. Ele só ficou repetindo aquela mesma oração. A oração dele foi curta: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Essa foi a essência da oração. Como ele estava em agonia, ele repetiu algumas vezes aquela oração, né? Então a gente faz uma oração pequena e continua fazendo aquela oração: Senhor, envia o teu poder agora no bairro do Tijuco e amarra essa potestade de homicídio. Então a gente já entra orando uma oração curta e objetiva, porque não é pelo muito falar que seremos ouvidos, né? Está escrito na Bíblia, não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Então a gente já vai com uma oração curta e objetiva. A gente já sabe qual é o principado que está agindo lá, que se acha dono de lá, e a gente já entra já combatendo ele. Envia, Senhor, sobre este bairro o teu poder para amarrar toda a potestade de embriaguez, de acidentes com motos, acidentes com carros, quase não tem, né? Acidente com carro, acidentes com motos, destruição de lares, toda a potestade da idolatria, o Senhor repreende em nome de Jesus. Então a gente já entra com autoridade e com uma oração objetiva, que é a oração da fé. A oração da fé não precisa ser uma oração longa, não. A oração da fé é: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor enviou a tua palavra e sarou. Então o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer a mesma coisa. Vai lá na minha casa e sara fulano, sara fulana. Vai lá na casa da irmã e sara o filho ou a filha, quem estiver mal, seja sarado no nome de Jesus. Então o centurião falou isso para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas envia uma palavra. Então a oração da fé, ela é uma oração curta e objetiva. A oração de adoração é: Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, te adoro, tu, como o Senhor é bom, meu Deus, o Senhor criou o céu, criou a terra. Ela é linda e nós devemos fazer também. A oração da entrega: eis-me aqui, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Também é uma oração curta, tá? Senhor, todavia seja feita a tua vontade, passa de mim esse cálice. Foi uma súplica, mas em seguida veio a submissão, a oração de submissão: todavia seja feita a tua vontade. Quer dizer, Jesus fez duas orações num pequeno espaço de tempo. Não sou digno, Senhor, passa de mim este cálice, se possível, todavia seja feita a tua vontade. Ele fez duas orações ali, uma pedindo ao Pai e outra se rendendo à vontade do Pai. Então, quando a gente aprende a oração da fé, é a oração que vai lá e liberta o oprimido, arranca a doença do enfermo, a oração da fé. Já na libertação, nós oramos, pedimos ao Senhor para libertar e em seguida ordenamos que o Espírito saia daquele lugar no nome de Jesus. Faz a oração e em seguida já vem, traz à existência a ordem de acordo com a oração que foi feita. O Senhor repreende os demônios desse bairro, espíritos imundos que agem nesse bairro, em nome de Jesus, deixe este lugar. Então assim que funciona. A gente faz a oração: Senhor, liberta desse espírito assim, espírito da embriaguez. Senhor, liberta esse lugar do espírito da embriaguez. Espíritos da embriaguez, em nome de Jesus, eu tiro a força de vocês e ordeno que saiam deste lugar em nome de Jesus. Então você já orou e já pôs a oração, já pôs a fé em prática, né? Orou e ordenou no nome de Jesus. Então nós vamos começar a orar pedindo a Deus que mude a situação, que aumente o número dos salvos, que traga de volta aqueles que estão distanciados, que estão enfraquecidos, que estão sem forças. O adversário tirou a força deles e nós agora vamos, no nome de Jesus, ministrar força sobre eles. Não sei se as irmãs já perceberam que várias pessoas com quem a gente conversa diz que não tem forças. Não tenho força para voltar, não tenho força para largar a bebida, não tenho força para isso, não tenho força para aquilo. É um espírito ladrão de forças que nós vamos repreender, porque ele não vai continuar convencendo, persuadindo essas pessoas que elas não têm forças.
O Espírito Santo vai lá e vai entrar na mente dessa pessoa e blindar, para que quando o diabo lançar essa mensagem, eu não tenho forças, aquela pessoa já perceber que não é ela. Nós já ouvimos algumas pessoas, várias pessoas dizendo isso, não tenho força, não tenho força. É uma mensagem do adversário e nós já detectamos isso também e vamos repreendê-lo no nome de Jesus. Glória a Deus. Porque mas é tudo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e o sangue. A questão do interesse também é o mesmo espírito que chega e coloca naquela pessoa: não me interessa. Quem é que não está interessado? Quando o que Jesus fez com Pedro? Jesus percebeu que não era Pedro que estava dizendo que não ia deixar ele ir a Jerusalém. Então Jesus não repreendeu Pedro, Jesus repreendeu o que tinha falado pela boca de Pedro. Então nós temos que repreender o que fala pela boca das pessoas, não a pessoa. Não a pessoa. Espírito imundo que rouba as forças e que tenta persuadir as pessoas que elas não têm forças, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu tiro as tuas forças neste lugar, neste bairro, em nome de Jesus. Essas pessoas que estão sendo vítimas desse espírito, fiquem libertas no nome de Jesus. Daqui a pouco vão estar entrando aqui na casa do Senhor, porque vão ter forças. Quando ele não conseguir mais persuadir elas que elas não têm forças, elas vão perceber que têm forças e virão. É assim que funciona. Não tem interesse. É ele também. É ele também. Então a gente vai repreender esse espírito de persuasão, porque ele trabalha. Olha, ele trabalhou na mente do apóstolo Pedro, que já estava há mais de 3 anos com Jesus. Foi pouco antes de Jesus ir para Jerusalém para ser preso. Jesus ministrou 3 anos e meio. Um pouco antes dele ir para Jerusalém, quando ele disse, ele subiu no monte da revelação, e lá eles viram a glória de Deus, uma nuvem resplandecente, e tinha 2 homens conversando lá com Jesus, dois homens, foi Moisés e Elias. Eles viram 2 homens lá conversando. Quando Jesus desce e fala com eles, quem diz os homens que eu sou? Aí fica todo mundo calado. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Espírito Santo pôs a palavra na boca de Pedro. Mas Pedro não era ainda batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo simplesmente pôs a palavra na boca dele, mas estava com ele, mas não estava nele. A diferença que eu já falei para as irmãs, estava com eles, com os discípulos, mas não estava neles, dentro deles. Então o que aconteceu? Assim que Pedro fala essa palavra, Jesus disse assim: disseste bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E importa que eu vá a Jerusalém, seja morto, seja entregue na mão dos homens, seja morto e ao 3º dia ressuscite. Não! Já tomou a boca de Pedro. Não vou deixar que o senhor vá lá, não vou permitir uma coisa dessa. Então a gente tem que perceber o seguinte: ninguém é bom, ninguém é forte o suficiente para não cair numa tentação dessa de falar uma coisa que não seja de Deus, que seja do adversário. Pedro foi o exemplo disso. Pedro foi um exemplo nítido disso. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que vigiar por nós. Qualquer mensagem negativa, qualquer mensagem com não, a gente tem que entender que pode ser de procedência maligna. Se eu disser um não com relação a essa cidade, eu posso estar lançando uma sentença maligna sobre a cidade, a paz do Senhor. Se eu disser um não com relação a uma família, eu posso estar lançando uma sentença maligna. Fulano não presta, fulano não vai ser nada na vida, fulano não tem interesse, fulano... Aí eu estou concordando com a mensagem daquele que quer que aquela pessoa não venha para o Senhor. Então a gente tem que estar com muita prudência, Por isso que nós temos que estar atentos a nossas palavras, porque senão a gente acaba concordando com uma coisa que o adversário quer que a gente concorde, porque vai
fortalecer ele. As nossas palavras podem fortalecer o adversário. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos sempre vigiar o nosso plano. Vigie com a palavra não. Essa palavra é nociva, essa palavra é a que ele mais usa para nos enfraquecer, ou para tentar desfazer o plano que Deus quer fazer num lugar, numa vida, numa família. Não tem jeito, não vai dar certo, não vou conseguir. É tudo uma artimanha dele, usando a nossa boca na primeira pessoa do singular, para nós pensarmos que é uma palavra que está saindo de nós. Está saindo de nós sim, mas não é nossa. Ele que põe na nossa boca. Não vai dar certo, não vai funcionar, não isso, não aquilo. A nossa fé nos diz que vai dar certo. A dúvida diz que não vai dar certo, mas a nossa fé garante que vai dar certo. Então nós temos que ficar com a nossa fé, não vamos deixar que a dúvida se aloje em nós. Vamos ter todo cuidado com a palavra não, porque a palavra não, ela nos leva a um estado negativo, de fracasso. O não leva a pessoa para a posição que o diabo quer. A pessoa Davi chega diante do Golias, olha a situação ali. O gigante trovejando lá no vale, perguntando se tinha homem em Israel. Está percebendo? O gigante gritando: não tem homem aí para me enfrentar, não. Cadê os homens de Israel? Não tem homem em Israel. Ele estava blasfemando contra o nome de Deus, que a palavra Israel significa aquele que luta com Deus. Que Jacó pelejou lá no vale de Jaboque a noite toda e recebeu esse nome, aquele que luta com Deus e prevalece. Então ele estava blasfemando, aquele gigante estava blasfemando contra o nome do Deus daquele povo. E o Davi chega lá e discerne isso. A boca daquele gigante estava condenando aquele gigante. E os soldados, quando o gigante trovejou lá no vale, sabe o que eles fizeram, irmãzinha? Eles pularam, se esconderam atrás das moitas, atrás das pedras. Os soldados de Saul se esconderam atrás das pedras. A Bíblia fala isso. Eles se esconderam atrás das moitas, atrás das pedras, com medo do gigante. Quando Davi olhou assim, não tinha soldado nenhum mais perto dele, todo mundo tinha picaram a mula. Aí Davi disse: quem é esse circunciso para desafiar o Deus vivo, o exército do Deus vivo? Olha a visão, olha a visão. Os soldados estavam com um não na alma deles: não vamos conseguir, não vamos, ele é grande demais, ninguém vai conseguir não. Os irmãos de Davi também estavam nesse mesmo espírito do não vai dar certo, você veio lá de trás das ovelhas para perturbar aqui o garoto. Davi em silêncio. Saul chega para ele e disse para Saul: eu estava cuidando das ovelhas de meu pai e já enfrentei urso e leão, eles não tocaram na ovelha. Em nome do Senhor dos Exércitos, não tem urso nem leão que prevaleça. Aí o Saul percebeu que aquele menino não era de brincadeira não. Aí ele diz: eu vou lá e vou derrotar esse incircunciso, eu vou derrotar esse gigante. Aliás, nem falou gigante, olha, até na palavra, desculpa, ele não falou gigante. Eu vou lá e vou derrotar esse incircunciso. Ou seja, a questão da circuncisão é o quê? Circuncisão foi um ato de obediência a Deus, que Deus mandou que Moisés determinasse que todos os homens fizessem a circuncisão. Um ato de obediência a Deus. Então quem obedece a Deus é forte. Mas eles não sabiam disso, eles tinham se esquecido disso, os soldados tinham se esquecido disso. O próprio Saul e os irmãos de Davi tinham esquecido disso, mas Davi se lembrou disso. O cara é incircunciso, ele não obedece ao nosso Deus. Eu sou circunciso, eu vou lá e vou prevalecer porque eu obedeço a Deus. Aí Davi vai, e as irmãs já sabem a história, pegou 5 pedras e com a primeira pedrada ele acertou na testa do gigante, o gigante caiu. E o gigante, antes de cair, olha só como é que foi. Como é que nós temos que ter muito cuidado com relação ao que sai da nossa boca. O gigante: me manda um moleque para me enfrentar, você vai morrer, você vai virar bife de urubu,
vai virar filé para corvo, e não sei o que, e babá. Você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, esse nome tem poder. É em nome do Senhor dos Exércitos que o que tiver desinteressado vai se interessar, o que não quer vai querer, porque o diabo do não quero, o diabo do não interesso vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. O sangue derramado na cruz do Calvário nos dá essa autoridade, nos dá essa ousadia, nos dá esse poder, nos capacita. Então nós não vamos ficar inclinando nossa cabeça para quem não merece que a gente incline a cabeça. Eu inclino a minha cabeça, vou até o chão para aquele que me resgatou, para aquele que me amou, para aquele que é meu Pai. Agora, para essas coisas de persuasão que querem me convencer que eu não vou vencer, elas caiam por terra em nome de Jesus. Nós fomos chamados para vencer. Glória a Deus. Então nós vamos, nossas próximas devocionais agora, né, nós vamos continuar motivados e motivando. Nós vamos dobrar o número de cristãos e vamos ter cada dia mais irmãos e irmãs, e nossos familiares também se rendendo aos pés do Senhor. A minha filha, ela me chamou para ir amanhã lá em São João del Rei. Ela não sabe, mas o papai está com 78 anos amanhã. O papai não é mais nenhum bobinho não. Já sei que ela quer que eu vá, porque ela quer de alguma maneira, ela quer me homenagear, quer me dar um abraço, um presente, não sei. A tia dela deve ter emprestado algum dinheiro para ela. Então, eu sei que é por isso que ela quer que eu vá. E eu vou. Amanhã eu vou transmitir, vou fazer como estou fazendo agora, vou gravar e transmitir para as irmãs, passar o vídeo para as irmãs assistirem. O Anderson assistiu, né? E amanhã ele vai assistir de novo. Graças a Deus. Então, é isso. Nós vamos continuar no nosso propósito de trazer outras pessoas, de orar pelas pessoas, de crer, e são 40 dias, Jesus orou 40 dias, ele jejuou, ele passou no deserto 40 dias, então é um propósito em que nós vamos ver respostas em nome de Jesus. Vamos apagar o não da nossa mente, vamos dizer para o não para você, não te aceito, não, pode sair. Porque é para nós continuarmos numa jornada de fé. Não dá. Tem muito gigante lá na terra prometida. Olha o tamanho do cacho de uva que a gente está trazendo. Mas tem muito gigante. A terra é ruim. Um cacho de uva daquele tamanho, os caras dizendo que a terra era ruim, 2 caras carregando o cacho de uva. E a terra é muito ruim, tem muito gigante, a terra vai engolir a gente. O diabo pondo palavra negativa na boca dos 10 vigias, para eles desmotivarem o povo. Aí Josué e Caleb, que sabiam em quem tinham crido, na mesma hora disseram, não, a terra é boa, olha o cacho de uva, e nós vamos conquistar aquela terra. As palavras daqueles 10 causaram tumulto no meio de Israel. Teve gente que se rebelou contra Moisés, queriam botar Moisés para fora da congregação, para botar uns outros caras lá para governar no lugar de Moisés. Totalmente, ficaram enlouquecidos por causa das palavras, do não daqueles 10. Olha como é que o não é perigoso. Não vai dar, porque eles são muito grandes, muito gigantes. A terra é boa e é nossa, vamos conquistar. Davi, Josué, Caleb, homens que não aceitam não. Nós não podemos aceitar o não na nossa conversa. O não
ele destrói a fé. Nunca diga não. Diga não para o pecado. Diga não para a heresia. Mas não use o não assim, de qualquer maneira, porque isso impede o que Deus quer fazer. Então, no poder do Espírito Santo, nós podemos ver este bairro, essa cidade, esse estado e essa nação mudando para alguma coisa melhor. Mudando para alguma coisa melhor. Está muito podre essa nação, muito podre. Tem muita podridão aí nas prefeituras, nos governos, nos juízes, muita podridão nas autarquias públicas, gente levando o dinheiro que é seu, gastando os seus impostos, que a gente gasta, que a gente paga, um dos países que paga mais impostos no mundo é o Brasil, do nosso bolso, para que gente podre esteja metendo a mão num dinheiro que poderia ser para a educação, poderia ser para a escola, poderia ser para a saúde. E se a igreja não disser não para o pecado, e continuar dizendo não para as possibilidades, ela não avança, não cresce. E se a igreja não crescer, o povo que intercede, o povo que ora pedindo misericórdia a Deus pela nação, se não crescer, a nação vai de mal a pior. De mal a pior. Nossa arma não é passear, nossa arma é o joelho no chão, nossa arma é a fé, é a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos, nas próximas devocionais, a gente vai ver um modelo bíblico de igreja que fez uma grande diferença na região. Nós vamos começar amanhã já a falar sobre isso. Modelo bíblico de igreja que fez diferença na região. Eu vou ver se eu consigo um vídeo, não sei se a gente consegue passar aqui, não sei se a gente consegue. Se eu achar esse vídeo, eu vou trazer uma cidade, se não me engano é Cali ou Medellín, na Colômbia, uma cidade que era um antro de drogas. Infelizmente agora a América Latina, os países estão tudo apoiando o crime. Está tudo dando bandido, mafioso, chefe de grandes quadrilhas são soltos no dia seguinte. E o cara que rouba uma galinha está arriscado a pegar 10 anos de prisão. É assim que está funcionando a justiça. Assim está funcionando a justiça em alguns lugares. Acho que aqui o negócio do traficante também que achou droga na casa dele, só que ele foi solto porque a polícia não tinha um mandato. Pois é. A polícia, sabe o que está acontecendo com a polícia em vários? A polícia, sabe o que está acontecendo com a polícia em vários lugares? Ou se corrompe ou morre. E se prender um bandido, se tocar no cara, o juiz vai proteger o bandido e vai cobrar da polícia. O senhor delinquente foi maltratado? Como é que foi o seu tratamento? O senhor lhe facilitaram a entrada na viatura? Trata o bandido de senhor e o policial de lixo. Tem muitos juízes que estão fazendo isso, corrompidos. E aí a polícia vai fazer o quê? Em muitos lugares a polícia também aceita o jogo desse sistema podre, infelizmente. O polícia que às vezes quer viver um pouco mais, não quer morrer, aceita o jogo desse sistema podre. É o que está acontecendo hoje. E a igreja fica de braços cruzados, e alguns pastores pensando só em ganhar dinheiro, e outros em prostituir, adulterar muitas vezes. Há poder no sangue de Jesus, e nós vamos continuar buscando o Senhor em favor de uma igreja lavada, remida, transformada e liberta e cheia do Espírito Santo.
Em nome de Jesus, a nossa oração nesta noite, vamos pedir a Deus que não nos permita que a gente fique indiferente à situação espiritual da nossa cidade e do nosso estado. Vamos pedir a Deus que nos dê estratégias para alcançar. Hoje nós somos 5 aqui, mas eu não estou olhando para 5, eu estou vendo uma multidão. Comece a ver com os olhos da fé o invisível. A oração não vai alcançar só as 5 famílias que estão aqui, a minha e das irmãs. A oração vai alcançar muitas vidas, vai alcançar muitas famílias, vai alcançar o Brasil. A visão de oração não é uma visão tacanha, mesquinha, pequena, é uma visão grande do poder de Deus, porque o nosso Deus é grande. Vamos pedir a Deus que nos mostre pessoas e grupos e agências cristãs que têm projetos para alcançar o Estado, agências missionárias que tenham projetos para alcançar o Estado. Vamos pedir ao Senhor. A nossa oração pelos outros, vamos pedir para que as igrejas se unam e desenvolvam projetos de evangelismo a nível de estado, de município, de estádio, de ginásios, de lugares de drogas, antros de drogas, lugares onde a violência está imperando. Vamos orar pedindo missionários, obreiros e evangelistas para o nosso estado. Vamos orar pelas agências missionárias e denominações que têm planos de plantar igrejas. Falei um dia desse com um servo de Deus que passou aí. Ele tem um carro e tem aquela caçamba que vem, que reboca atrás, né? Eu disse, irmão, que benção, olha só. Eu não sabia que ele era crente. Olha que benção, olha isso aí já é um. Eu disse, isso aqui dá para eu defender um lucrinho sim, dá para fazer um frete. Eu disse, que bom. Aí quando ele viu que eu falava a linguajar cristão, ele se identificou, aí melhorou. Eu falei, irmão, eu sou da Nova Vida lá de São João del Rei, e estou construindo ali embaixo. Eu disse, que bom, meu irmão. Assim que der, bota uma igreja aí que a gente vai dar as mãos e trabalhar juntos. Por quê? Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Ele com a doutrina dele, pode ter a visão doutrinária dele, pode talvez seja um pouco diferente da minha, mas não existem 2 deuses. Só existe um Deus. E amanhã, quando tiver uma igreja crescendo e nós tivermos cooperado, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai olhar para o nosso coração e vai dizer, deixa eu abençoar também a igreja que cooperou com a outra igreja, com as outras igrejas, que orou pelas outras igrejas. E aí Deus vai, de repente o teu parente que achava que não ia conseguir, consegue, porque você entrou numa escala de oração altruísta, oração onde o reino de Deus está em primeiro lugar. E aí Deus começa a trabalhar nas nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, irmãs queridas, que eu vou fazer a oração agora. Vou estar orando também pelos aqueles que estão nos acompanhando nesse vídeo. Soberano e eterno Deus, Pai maravilhoso, Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos orando nesta hora, Senhor, em favor deste bairro, em favor desta cidade e em favor desse estado de Minas Gerais. Quantas cidades, meu Pai, que estão carentes de salvação, quantas estão passando, Pai, por lutas, por espíritos da idolatria atingindo nos botiquins, nas embriaguez, na prostituição, no ódio, no homicídio. Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo agora e tirando as forças dessas potestades. Qualquer espírito de persuasão que queira nos roubar a fé, nós repreendemos também agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor não permita que a gente fique indiferente à situação que está atravessando o Estado, a nação, a nossa cidade, o nosso bairro. Em nome
de meus bairros próximos a nós, Pai, em nome de Jesus, começa a mover o teu braço de poder, em nome de Jesus, meu Deus, nos dá também estratégias para nós alcançarmos vidas, Pai, que estão perecendo, que estão precisando, meu Pai, da tua salvação. Meu Deus querido, nos dá, Pai, a palavra certa, põe mais amor em nossos corações, mais entrega, mais confiança, aumenta, Pai, a nossa fé, a nossa ousadia, para nós alcançarmos, Pai, aqueles que estão perecendo, meu querido Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos também, Pai, que o Senhor levante pessoas, agências que tenham projetos missionários para alcançar, para crescer o teu reino nesse estado de Minas Gerais. Meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor, para que as igrejas se unam e comecem a trabalhar em favor do reino de Deus e não do reino denominacional, mas o reino dos céus. Pai querido, e assim, meu Deus, haja crescimento em todas elas, para a glória do teu maravilhoso nome, Senhor, em todo esse estado. Meu Deus, meu Pai, quantas estão quase fechando as portas por causa, Pai, de uma luta, de um escândalo, de alguma coisa, Pai, que atingiu vidas. Olha para essas ovelhinhas machucadas, Pai, traz de volta para o teu reino, para o teu aprisco, Senhor, e que possa encontrar grama verde, que possa encontrar, Pai querido, um amor diferente, o teu amor maravilhoso. Meu Deus, meu Pai, guarda os pastores, Senhor, meu Deus, põe seriedade na mente, na alma, no coração de cada um, para fazer a tua obra, contemplando as tuas ovelhas, como Davi, que cuidava com amor, com dedicação das ovelhas que nem dele eram do seu pai, mas ele cuidava. Assim nós queremos cuidar também das ovelhas do nosso Pai, que é o Senhor, meu Deus. Então nos ajuda, Senhor, e põe em nós a mesma disposição de Davi, meu Deus. Também contempla os missionários, obreiros, evangelistas e manda homens dispostos para cada canto desse estado, meu Pai, para realizar a tua obra. Meu Deus querido, toma também as denominações e as agências de missões que têm planos de plantar igrejas no nosso estado, no nosso bairro, na nossa cidade, para que assim haja crescimento do teu reino, Pai. Nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. O nosso culto hoje é culto de oração, mas eu sei que a irmã Silvana às vezes chega tão cansadinha do trabalho, eu disse, eu vou poupá-la, porque eu fico mais, tenho tempo para descansar durante o dia, vou para casa agora, vou dormir, amanhã estou levantando de uma 4 horas da madrugada, quando os galos, o coral de galos começa a cantar, mas é diferente, e eu quero poupar as irmãs. E eu já sei que algumas não podem vir, por isso eu vou ficar gravando, a partir de ontem, já gravei, agora eu vou ficar gravando o nosso 40 dias de propósito, né? Para todo mundo participar, em nome de Jesus. Vamos repetir o versículo. Então, esse hoje é um versículo novo. Eu vou ler e depois a gente repete. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 1 Tessalonicenses 1:8. Então eu vou dar pausa e as irmãs repetem, tá bom? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, e se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 1 Tessalonicenses 1:8. Glória a Deus. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã é o exemplo de Jesus e Paulo. É o nosso tema de amanhã. Estaremos dando continuidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão
e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Quem disse amém, cumprimente alguém, declare: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.